Olá! Nesse vídeo nós vamos abordar assuntos relacionados à nossa primeira unidade, a unidade 1. Nesta unidade você aprendeu sobre os tipos de conhecimento, os quais existem sobretudo dentro do que é pesquisa. Quando nós nos perguntamos o que é ser um pesquisador, obviamente nós respondemos que é pesquisar. E pesquisar, gente, nada mais é que buscar, desvendar mistérios, valores, questionar, refutar, né, ideias já prontas. Então, o conhecimento ele é o resultado das dúvidas que nós temos sobre determinado assunto. E é isso que leva um pesquisador a pesquisar. Um exemplo atual é o que aconteceu recentemente conosco nesses últimos anos, sobre a pandemia, a Covid-19, né? Pesquisadores, cientistas pesquisaram e desenvolveram a busca da cura, que foi a nossa vacina, né? E dentro desse processo todo que envolve a pesquisa, para que se chegue até lá, nós precisamos entender os tipos de conhecimento humano que existem. Então você deve ter lido sobre o primeiro deles, que é conhecido como senso comum. Lembrando que essa não é uma palavra muito bacana, então eu prefiro sempre conhecimento popular, tá? O que seria então esse primeiro tipo de conhecimento? O conhecimento popular é aquele então que vem, né, da nossa cultura, que vem do povo. Então, eu tô com dor de cabeça, tomo um chá que vai melhorar. Eu estou com dor no estômago, tomo um chá de hortelã, estou de ressaca, tomo um chá de boldo. Isso é muito comum dentro do nosso conhecimento familiar, né? E, de certa forma, por mais talvez que a gente não tenha um conhecimento científico ali, um artigo, um embasamento científico sobre isso, o fato é que muitas vezes dá certo. Você toma um chá e você vai melhorar. Então, isso é o conhecimento popular, tá? Que muitas vezes tem uma certa fragilidade, né, dentro desse conhecimento, não tem a criticidade, mas que transforma, tá? Que mostra para nós que é possível. Então, segundo os teóricos como Lakatos, por exemplo, ele diz que é um tipo de conhecimento que se estende a todos os indivíduos e vem inclusive sem que percebemos, né, de uma certa herança genética ou da construção mesmo como ser humanos. Então, por exemplo, se eu olho para o céu e observo que as nuvens estão carregadas, rapidamente eu falo, nossa, vai chover. Isso é por quê? Só porque eu observei? Não. Isso é desde sempre, né? Desde a nossa constituição como ser humanos, nós observamos isso. Então, é um estudo que observa, é um estudo que não tem uma teoria crítica, mas que de fato ele vai acontecer, tá? Então, por isso que eu costumo dizer que é o conhecimento popular e não do senso comum, não apenas do senso comum. Outro tipo de conhecimento que nós temos é o conhecimento artístico. Esse tipo de conhecimento, ele vem desde a história primitiva, né? Desde quando os homens das cavernas usavam pinturas rupestres com a finalidade de se comunicar de alguma forma, né? Vem também desde lá o descobrimento do fogo, tá? Então é um tipo de conhecimento que ele surge, né, dentro da história, está ligado à história. Então ele engloba o quê? Diferentes expressões, como na música, na literatura, no teatro, no cinema, né? Todas as formas de conteúdo que envolvem conteúdos artísticos também vão se espelhar na vida e na sociedade, tá? Terceiro tipo de conhecimento que nós temos é o conhecimento teológico, ou também conhecido como conhecimento religioso, tá? Esse é um tipo de conhecimento que está ligado à fé. E esse tipo de conhecimento não tem como eu levá-lo para o conhecimento científico. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu vou me curar de um câncer através da minha fé. Não há estudo científico sobre isso. Eu posso ter as minhas crenças, eu posso acreditar nisso, mas isso não é ligado ao conhecimento científico. Por quê? Porque ele é um conhecimento valorativo. Ou seja, ele apenas acrescenta um conceito entre certo e errado, tá? Mas ele é o quê? Ele é
falível, ele não é exato. Então não tem como a gente valorar um conhecimento religioso ao conhecimento científico, tá certo? Próximo tipo de conhecimento que nós temos é o conhecimento filosófico. Esse tipo de conhecimento que tem, né, uma estrutura desde lá da Grécia, da antiga Grécia, é um conhecimento a partir da própria filosofia que nasce com a ciência, né? Então nós temos aí um nível de conhecimento que vai se relacionar pela presença de um método, de uma busca de verdade. É um tipo de conhecimento muito relacionado às áreas de humanas, né? Como Shakespeare na literatura, ser ou não ser, eis a questão, né? Essa busca então de refletir, de pensar sobre alguma teoria, tá? É o que nos leva a pensar. Ele está muito ligado, né, a essa formação, a um ponto de vista. Ele procura responder questões do espírito humano, tá? E busca leis universais e confronta conclusões da ciência. Então, ele é valorativo, ele não é verificável, ele é racional, né? É um conjunto de enunciados logicamente ligados, ele é sistemático, ou seja, ele estuda as alternativas, ele busca entender a sua totalidade, e ele também é infalível, tá? E exato, tá? Porque a gente não tem possibilidades postuladas submetidas à experimentação. Dentro desse conhecimento também nós temos o conhecimento filosófico, tá? Que é o científico, é a presença do método e a racionalidade. É o que a ciência herdou da filosofia. Então, é um tipo de conhecimento, então, que nós trabalhamos, que é o chamado de conhecimento científico-filosófico, né? Ele é factual, ele é sistemático, ele é verificável, ele é falível. Ou seja, ele estuda as ocorrências, ele tem um conjunto de saberes organizados, ele é verificável através de hipóteses e ele é falível, né? Ele tem aí a sua virtude definida por uma constante redescoberta. Ou seja, é esse tipo de conhecimento que nós trabalhamos aqui dentro da metodologia científica. Quando você propõe-se a fazer um projeto de pesquisa, você vai trabalhar com conhecimento filosófico, ou também chamado de conhecimento científico. Então, ele serve para criar novas ideias, para refutar ideias já existentes, né? Mostrando para nós, através da ciência, que ele existe. E como que eu faço isso? Através de teoria, através de pesquisa, através de buscas, né, de dados, análise de dados. Ele não acontece, gente, da noite para o dia. Como no caso da vacina, né, que nós tivemos aí da Covid-19, ela não aconteceu da noite para o dia, né? Foi todo um processo demorado, né, digamos assim, até chegarmos à vacina. Então ele acontece, né, paulatinamente. Então eu consigo fazer um projeto da noite pro dia? Não, você não consegue, tá? Porque a gente precisa da teoria, a gente precisa estudar para que ele possa acontecer. Então, dentro dessa unidade 1, você estudou sobre isso, né? Sobre os tipos de conhecimento e como que você pode, né, buscar a pesquisa. Então, a pesquisa, gente, hoje, nós temos a facilidade que nós temos a internet. Então, eu busco através aí de sites, tá? Fidedignos, que vão nos dar respostas. Quais são esses sites? Google Acadêmico, tá? Plataforma Brasil. São alguns sites que nos ajudam a buscar sobre aquilo que nós buscamos. Livros, né? Aqui mesmo na nossa universidade nós temos uma biblioteca virtual muito boa que você pode procurar, tá? Livros que você queira pesquisar dentro da sua área de trabalho, dentro do seu tema, né? Então, nós temos aí sites governamentais também que nos ajudam bastante, tá? Endereço da internet. E aí, na nossa própria unidade, nós deixamos alguns sites para vocês darem uma olhadinha, tá? Para vocês pesquisarem, ok? Então, é isso sobre essa unidade 1. Espero ter, de alguma forma, clareado um pouco, né, sobre o que é, né, e como que funciona esses tipos de conhecimento. Então, além desse vídeo, você tem aí também um pequeno resumo com áudio para você ouvir
e você internalizar isso que nós estamos comentando por aqui. Até o próximo vídeo.